Portal Joinville, como fez aproximadamente 2 anos atrás, volta aqui ao gabinete do prefeito da cidade para mais uma vez conversar com o Carlito Mers. Agora num momento especial, um momento que ele está deixando esse gabinete. E prefeito, por falar em deixar, né, o gabinete, nessa nossa última entrevista aqui mesmo no gabinete e em algumas outras oportunidades, o senhor sempre falou em relação à herança que o senhor herdou, né, do antigo prefeito. E eu lhe pergunto, que herança o senhor vai deixar para o Dr. Udo Deller? Olha, a grande dificuldade que nós enfrentamos, Wagner, lá em 2009 não era nem o valor. Ficou aquela dúvida se o total da dívida era 70 mil, se era 100 milhões, né, os 70 milhões. A falta de informação, sistema, nós não tínhamos o sistema, nós passamos o ano de 2009 e 2010 fechando contabilidade em sistema Excel. Essa foi a grande dificuldade, porque a gente não tinha online, vamos dizer, hoje não. Se há um pagamento grande na prefeitura, ao final da tarde, amanhã de manhã, ou hoje mesmo online, se sabe. Quer dizer, essa é a grande diferença. Os valores, nós atualizamos bem melhor as dívidas. No geral, nós tínhamos alguns empreiteiros, algumas empresas com 11, 12 meses de atraso. Em média, nós estamos na faixa de 4 a 5. Os últimos 2 meses há uma complicação, porque pela lei de responsabilidade fiscal, eu não posso jogar mais nada para janeiro. Todos os anos eu administro dívidas, quase como uma empresa quando desconta a duplicata. O que ela faz? Ela vai no banco, pega o dinheiro e no vencimento da duplicata o banco cobra da empresa. Então, isso não é mais possível fazer porque a gente é obrigado a fazer a entrega, né, praticamente no dia 31. Isso porque eu sou obrigado a priorizar o pagamento da folha do 13º, que é o que nós estamos fazendo. O que sempre se comentou, o que se esperava de repente do senhor, estava sempre ligado a uma grande obra, né, uma grande obra em nossa cidade. Né? Na verdade, acreditamos que uma grande obra aconteceu, uma obra relacionada ao saneamento básico. Outra obra que acredito que tem um grande valor é a questão do fim do término do turno intermediário. Sim. E outra questão recente também, a lei da acessibilidade. Né? Mas de uma forma geral, como o senhor se imagina que o Carlito Mers vai ser lembrado como prefeito da cidade? Olha, eu nunca prometi uma grande obra, né? Isso colocaram, né, como uma forma atrasada, antiquada, antiga de fazer política na cidade. Não precisa fazer nada durante 8 anos, faz uma obrazinha lá, às pressas. Temos problemas graves nas obras feitas às pressas na cidade. A Arena tem um problema, Centro Eventos com problemas. A gente sempre falou que ia priorizar o que era necessário. E na área de educação foi isso. Fizemos 193 salas de aula, por isso acabou o turno intermediário. O maior investimento, por contraditório que possa parecer, foi na saúde. Em média, 34%, 35% do orçamento em saúde, quando a lei nos obriga a investir somente 15%. Só que a saúde é uma roda viva. Como o Estado não tem mais cumprido a sua parte, toda essa pressão, né, que teria que ser dividida com o Estado, ela acaba sendo na rede municipal, no São José, nos nossos PAs e nos nossos postos. Né? Então a gente priorizou, claro, o saneamento básico. Se você analisar o que nós fizemos e os projetos que estão andando ainda no Costa e Silva, no Bom Retiro, na Anita Garibaldi, Tiradores, nós temos mais de 200 milhões, né, investimento em saneamento básico, que é uma novidade, que a população, num primeiro momento, não entendeu. Ela só reclamava porque estão arrebentando a minha rua, porque dá muito transtorno, dá sim. Agora, parece que essas pessoas achavam natural jogar o esgoto da sua casa nos rios da cidade. E é isso que, gradativamente, a população, entendendo, tem reconhecido esse trabalho que a gente iniciou, mas que tem que continuar. Outro sentido que pode ter prejudicado um pouco a sua atuação como governante da nossa cidade está ligado às licitações. Empreiteiras que deixavam a obra pela metade, empreiteiras que não participavam das licitações. O senhor acredita que houve algum tipo de boicote? Eu não posso dizer boicote, isso é um problema do Brasil, não é um problema do Joinville, mas realmente eu, como legislador, sempre questionei a Lei 8666, ela é uma lei importante, porém ela literalmente engessa os municípios e estados. O governo federal sofre com isso, o governo do estado sofre com isso, tenho verificado que o estado tem atrasado obras também. Nós procuramos o tempo todo fazer o mais rápido possível. Há interesse sempre em jogo. Você tem uma verdadeira fábrica de empresas que só entram nas licitações para boicotar mesmo, tem de tudo, né? Tem disputas muitas vezes entre as empresas para verificar quem pega a obra ou não. Melhorou um pouco isso, mas realmente isso é um grande desafio. Uma obra que você podia fazer em 6 meses leva 1 ano e meio, 2 anos, porque há sim, pelo engessamento da legislação de licitações, um problema sério, só que isso não é um problema só de Joinville. A própria legislação tem melhorado muito agora com as obras da Copa para ter um pouco mais de celeridade, mas ainda é um problema grave que eu com certeza enfrentei e foi um dos que mais me deu dor de cabeça nesses 4 anos.
Algumas obras que nós estamos vendo, que estão sendo executadas nesse momento, algumas até que muita gente não sabia que ia acontecer, como é a questão do Parque das Águas, recentemente criado. Já foi inaugurado. E outras mais, né? Existe alguma coisa de motivação do senhor de, mesmo após perder a eleição, entregar as obras prometidas, ou realmente é alguma coisa pessoal do senhor? Não é, porque veja bem, eu sou responsável, eu aprendi, vou completar 20 anos de mandatos agora e trabalho, gosto de trabalhar. Dia 31 de dezembro nós entregamos, dia 1º entregamos a prefeitura. Não é porque eu perdi a eleição que eu não fui para o segundo turno por uma decisão judicial, que misturou empenho com pagamento, eu estou pagando um preço, se Deus quiser eu limpo o meu nome lá no Supremo, mas o estrago já foi feito, porque nós iríamos para o segundo turno, mas não é por isso que eu vou deixar de trabalhar. Teto frustrado, por exemplo, com uma obra ali do Morro Alto, ali no Rio Morro Alto. Ali a empreiteira exigiu 1.200.000 agora no começo de dezembro, nós não tínhamos esse dinheiro para a obra. Eu queria ver inaugurada essa obra, que é uma obra caríssima, dura, difícil de fazer, tivemos que fazer indenizações e por último, inclusive, o binário da Rua Timbó com a Rua Max Colim. Quer dizer, não vou ver essa obra porque houve isso, eu não tenho como tirar dinheiro de outras áreas para pagar especificamente a empreiteira. Mas conseguimos, graças a Deus, terminar o 2 dos nossos 9 parques, do 4, é o quarto, esse agora, né, o Parque do Morro do Finder e das Águas. Na quinta-feira, inclusive, dia 20, estamos inaugurando o segundo restaurante popular, entregamos mais um posto de saúde grande no Guanabara, uma reforma lá no Jativoca, o CEPAT, que é o Centro de Apoio ao Trabalhador, também entregamos. Quer dizer, eu estou feliz assim que a gente deu continuidade. E muitas obras, principalmente no saneamento básico, estão terminando. Tem obra que acaba em abril, maio, junho. Nesse momento, só do programa Minha Casa Minha Vida, nós temos 640 apartamentos no Jardim Paraíso, 600 no Jardim Liriu e mais 100 no Panágua. Somente para aqueles moradores que ganham de 0 a 3 salários mínimos. Quer dizer, isso tudo fala que a vida continua. O povo não pode pagar por uma decisão política dele mesmo, né? Aquilo que nós pudermos deixar encaminhado até o dia 31, esse é o nosso objetivo. Porque antes de sermos prefeito e mesmo não ganhando as eleições, nós gostamos de Joinville e precisamos fazer de tudo para melhorar a sua qualidade de vida. Ainda falando sobre esse legado, considerando que o senhor deixou a Casa em Dia, essas obras como o senhor citou da Max Colim, outras obras, vou considerar o binário da Vila Nova, né, que é uma obra que envolve o governo do Estado, mas tem uma participação da Prefeitura também. Então, obras nesse sentido, o senhor considera que está deixando um bônus, um benefício para a doutora Udo? Com certeza, o fato de a gente ter encarado esse debate do saneamento básico. Aprovamos na Câmara agora, no início de dezembro, uma ferramenta que o próximo prefeito terá. Se ele quiser, para aumentar o percentual de esgoto tratado, ele tem uma ferramenta chamada PPP, que foi aprovada na Câmara, que era uma parceria pública e privada. Né, se ele tiver interesse, se as empresas quiserem, podem ampliar, porque hoje a Águas de Joinville não tem capital suficiente para fazer o tratamento de esgoto em toda a cidade. Toda a Zona Leste e a Zona Sul não tem nada praticamente, né? A gente conseguiu encaminhar essa região aqui, mas temos, e isso nós chegaremos a cerca de 30%, talvez um pouco mais, mas temos muito que fazer ainda, né? Então eu diria que nós estamos nesse momento em Brasília disputando no PAC pelo menos 300 milhões de reais em obras de drenagem. Temos um desafio grande, depois do Morro Alto agora, o próximo desafio é resolver o problema da enchente no centro, no Rio Matias, só que é uma obra de 114 milhões. Parte a gente já conseguiu, né, aprovar lá no PAC. Então, eu acho que os desafios estão aí. Tem muito que fazer ainda numa cidade que, durante muitos anos, foi abandonada, principalmente nessa discussão de drenagem, na discussão de saneamento básico. Ainda falando de assuntos relacionados a isso, o senhor se imagina voltando para a questão política, concorrendo a outros cargos, concorrendo a prefeito novamente? Olha, o futuro a Deus pertence. Realmente, eu estou completando agora, final de dezembro, 20 anos de mandatos ininterruptos. Isso tem um peso também, físico, pessoal, né? Mas eu não posso dizer isso hoje, né? Claro, a solicitação, poxa, não abandona, continua. Eu tenho, inclusive, 57 anos já, tempo de aposentadoria, inclusive devo encaminhar minha aposentadoria pelo INSS, com o fator previdenciário, inclusive, eu não vou receber o teto, né, como eu poderia, porque eu paguei o INSS nos últimos 20 anos, pelo menos, pelo teto, mas eu ainda estou analisando. Eu só tenho um objetivo, em primeiro lugar, Wagner, limpar o meu nome lá em Brasília. O meu processo da minha cassação de registro já chegou ao Supremo. Muito difícil em dezembro votar por causa da pauta, né, que está muito carregada. Espero que em fevereiro, já na primeira semana, vote em meu caso. E o outro é
a reeleição da presidenta Dilma em 2014. Nós não podemos retroceder no Brasil. Acho que o avanço que esse país teve nesses 10 anos de PT no governo é inimaginável. Mesmo os adversários reconhecem que o Brasil cresceu, mesmo com as duas crises fortes internacionais, o Brasil cresceu, mas cresceu de uma forma diferente, cresceu com distribuição de renda. A cidade de Joinville é prova disso. Quando eu assumi o governo em janeiro de 2009, nós éramos a 31ª economia do país, ou 31º PIB. O IBGE publicou na última semana, nós já somos a 25ª economia, o 25º PIB. Só que com uma vantagem: distribuição de renda. Quando nós ampliamos aqui o Bolsa Família também, quando nós construímos no total mais de 7 mil contratos do Minha Casa Minha Vida, quando a gente acaba com o turno intermediário, quando a gente cria 40 academias da melhor idade, parques, trocamos quase toda a iluminação da cidade, mesmo com as críticas que soubemos, a gente sabe que a qualidade de vida está melhorando. Eu tenho conversado com médicos que dizem que desde que nós entregamos o parque da cidade, diversas academias, a saúde dos seus pacientes melhorou, porque eles estão se readaptando, inclusive, a fazer ginástica, a melhorar a vida. Então, esse é o objetivo. E nós sabemos que para Joinville ter melhorado assim, teve sim participação do governo federal, porque uma GM, uma Brunswick, as empresas todas que se instalaram aqui não viriam para cá se a economia do país não estivesse bem. A economia que o presidente Lula iniciou sua recuperação, que a presidenta Dilma tem dado continuidade, tem tido reflexo aqui em Joinville, sim, no número de empregos, na melhoria da qualidade, na instalação da Universidade Federal aqui, na ampliação da Escola Técnica Federal, o IFET aqui, quer dizer, tudo isso é governo Dilma, governo Lula, governo do PT. Principal objetivo meu em 2004, como militante, como político ou candidato, não me interessa, eu estarei lá lutando para que a gente não retroceda e consiga reeleger a nossa presidenta Dilma para mais 4 anos. O senhor já recebeu algum convite ou tem algum interesse, de repente, em atuar também no governo federal? Eu, pelo menos 3 convites, mas eu não é o que está no meu projeto nesse momento. Acho que minha parcela lá, já como deputado federal, 10 anos acho que foi dado, eu acho que tem outras possibilidades, tal. Os convites existem, as pessoas reconhecem o meu trabalho, fui 10 anos deputado, prefeito, todas elas conhecem o caso que causou a minha cassação aqui do meu registro de candidatura, né? Mesmo sem cometer irregularidade nenhuma, a gente tem que ficar boquiaberto, olhando, uma sensação de impotência que existe. Se decide um conceito que empenho é pagamento e você é cassado. Quando uma aula básica de 2º grau de contabilidade pública mostra que na contabilidade pública você tem que ter orçamento, você faz o empenho, você liquida e depois paga. Essa é a sequência que qualquer aluno de 2º grau aprende, mas eu aqui estou pagando um preço, né, porque esse conceito não foi entendido aqui na cidade. Então ainda não tenho clareza sobre isso, mas repito, meu grande objetivo, primeiro, limpar o meu nome lá em Brasília, no TSE, em seguida, me organizar para a reeleição da presidente Dilma aqui, e que a gente possa ganhar aqui. Eu me senti muito entristecido em 2010, quando a presidenta Dilma perdeu no estado e perdeu em Joinville. E a nossa cidade, nosso estado, foi um dos mais beneficiados pela política que o presidente Lula e a presidenta Dilma iniciaram no país. O senhor tem uma formação política de esquerda, o senhor acabou de citar bastante o partido, e o próximo prefeito tem uma formação liberal. Que reflexo isso vai trazer para a nossa cidade? Olha, na conversa pessoal que eu tive com ele, eu fiquei muito feliz, que ele me afirmou categoricamente, independente da posição do senador, o seudo dele vai apoiar a reeleição da presidenta Dilma e o Michel Temer em Joinville. Para mim isso é uma coisa muito boa, saber que um prefeito eleito pelo PMDB, que faz parte desse governo, porque essas contradições, né? Ninguém cobra isso. O PMDB hoje é vice-presidente da República, o presidente nacional do PMDB. E parece aqui, uma parte do PMDB aqui de Joinville, que isso é um favor, apoiar a Dilma. Isso é coerência partidária, coerência ideológica. Então isso já me deixa muito feliz, porque a gente sabe que é uma luta dura, né? A direita, a extrema-direita, os conservadores, neoliberais de Joinville e de Santa Catarina são muito fortes. Basta ver que ainda hoje, né, os políticos de Joinville fazem o verdadeiro beijamão lá em Florianópolis, ao Coronel Bornhausen. Isso me entristece muito. 40 anos de luta e você vê ainda pessoas daqui beijando a mão e depois reclamam por que Joinville é esquecido pelo governo do estado. Claro que é. Não precisa fazer nada para a cidade. Vem aqui, faz 70% dos votos, a saúde do estado aqui está uma vergonha, a educação abandonada, a segurança abandonada. E a gente reclama como se esse descaso do governo do estado a Joinville caísse do céu. Não, é uma decisão política de destruir tudo que é estatal aqui na cidade. No campo ideológico, até nas ações que o senhor executou nos últimos 4 anos,
o senhor considera que a sua gestão foi uma gestão de esquerda? Ela foi uma gestão participativa, essencialmente participativa. Quando nós instituímos o orçamento participativo para decidir as ações, está aí o resultado. Da calçada, do batalhão, a obras outras, né, uma praça tal. Eu me surpreendi, Wagner, quando no começo a grande reivindicação, a maior reivindicação sempre foi praças, áreas de lazer. Todo mundo dizia assim, joinvilense não quer praça, não gosta de lazer. Como não gosta? Se você não cria possibilidades, passa no final de semana no parque da cidade, os incrédulos, para ver. Um período sem chuva, de sexta-noite a domingo à noite, você tem mais de 30 mil pessoas circulando naquele parque, que nem tem tantas atrações. É um parque que tem caminhada, tem um sambaqui, algumas áreas de brinquedos, é isso. Né? Quer dizer, e essa é a diferença. Nós fomos ouvir o que a população disse, cerramos, com certeza erramos junto com a população. Então, nesse sentido, essa é uma marca do PT, o modo petista de governar é isso. Fundamentalmente, participativo, transparente e ético, para que o dinheiro público seja cada vez mais bem aplicado. Muito se falou, nada praticamente aconteceu, baseado no quesito transporte público. Qual a sua opinião sobre isso e com relação à tarifa da passagem de hoje? Nós, depois de 160 anos, estamos com o processo de licitação do transporte pronto. Foram detalhes, burocracias, eu até podia, essa é um pouco da frustração, porque eu queria ter lançado a licitação ainda em dezembro, poderia ter feito. Faltou detalhes, acordos possíveis, durante 2 anos trabalhando nessa licitação, porque só para todo mundo saber, nós nunca fizemos uma licitação aqui. As empresas atuam hoje através de permissão de uso. A licitação está pronta, é um modelo seguido hoje por Curitiba, todas as cidades, é a contratação de um sistema. Falta hoje uma audiência pública e a marcação do dia da licitação. Isso é um avanço. Sobre a questão da tarifa, nesse momento, a tarifa deveria estar R$ 2,91. Porque nos contratos assinados lá atrás, pelo ex-prefeito Luiz Henrique Freita, está escrito que a tarifa sempre seria reajustada pela planilha. E a planilha já em janeiro desse ano dava 2,91. Nós conseguimos sempre com muita dificuldade somente reajustar os 3 meses pela inflação. Faremos isso novamente, né? Talvez numa adaptação, mas hoje as empresas estão solicitando 3,10 e pelas planilhas a gente tem acompanhado, quero ainda aguardar mais uns dias agora em dezembro, talvez ainda antes do Natal, a planilha tem dado já hoje entre 3,12 a 3,15, a planilha. Então, nós vamos provavelmente fazer o reajuste novamente pela inflação, porque nós criamos meio que um procedimento nos últimos 3 anos, até para evitar essa conotação política, partidária que sempre aconteceu, que em cada início de ano se faria atualização pela inflação para que a gente pudesse ter uma tarifa pelo menos próximo àquilo que a lei manda fazer. Né, a Justiça deu às empresas mais de 340 milhões de direito de indenização. E eu acho isso um absurdo. Nós conseguimos, com muito custo, nesses 2 anos, fazer um acordo que baixa isso para na faixa de 120 milhões, que seria, vamos dizer assim, o patrimônio que as empresas têm. E elas, claro que ao participar da licitação, elas têm, em tese, esse patrimônio já que seria discutido. Uma eventual outra empresa ganhando teria que fazer esse pagamento. Então, eu acho que a gente está resolvendo um problema crônico na cidade. Historicamente, por vontade política, por algum tipo de interesse, não se fez a licitação. E qualquer transporte que seria do município, que empresas privadas façam, ela só pode existir se tiver uma licitação limpa e transparente. Quais são as outras frustrações do senhor? A frustração foi a cassação do meu registro, essa foi a maior frustração. E alegrias diversas, né? O total de habitação, o fim do futuro intermediário, acabamos com a TLL, que era uma taxa injusta, colocar o acelerador linear lá no São José para funcionar, para humanizar mais o tratamento de câncer, muitas alegrias. A frustração maior foi essa, porque com todas as dificuldades que tivemos, nós tínhamos recuperado já a credibilidade. No início do programa eleitoral, nós tínhamos conseguido dialogar novamente com a população, a rejeição tinha caído e nós estávamos indo para o segundo turno. As pesquisas internas, os trackings, todos provavam isso. Mas aí, né, uma cassação de registro é terrível, porque as pessoas falavam assim, eu vou perder o voto, você está cassado, eu não vou votar em você. E aí, aqueles 3, 4% nós perdemos, fizemos quase 20%, estavam na faixa de 24, 25%, foi o que ocasionou a nossa não ida ao segundo turno. Prefeito, nós estamos chegando ao final dessa entrevista e eu gostaria de primeiro agradecer mais uma vez o senhor nos receber aqui no gabinete, né, pela segunda vez no seu mandato e outras vezes também em outros locais da cidade.
E gostaria que o senhor deixasse, então, as suas considerações finais e também uma mensagem para a comunidade joinvilense, em especial os internautas do Portal Joinville. Primeiro, agradecer muito, porque graças a Deus esse espaço novo das redes, pela internet e tal, tem sido um contraponto a essa mídia conservadora que sempre controlou a informação. Hoje não adianta mais uma rede privada, aberta, querer impor a sua vontade, porque as redes imediatamente fazem também esse contraponto, então não está mais tão fácil manipular as pessoas como há 6, 7, 10 anos atrás. Então o trabalho de vocês é maravilhoso, ele tem que continuar, porque é um trabalho desse, é um espaço desse que permite no mínimo contraponto, para não ficar aquela verdade absoluta. Eu sei um pouco disso pelas campanhas que sofri, tanto nos espaços abertos, mas também nas redes, a gente procurou fazer esse contraponto. Agradecer muito a cada um que mesmo com essas dificuldades acreditou na gente. Eu tive quase 60 mil votos nessas eleições, isso não é pouca coisa. Pessoas que contra tudo e contra todos acabaram acreditando nessa continuidade. Há sim uma frustração, nós gostaríamos de ter dado continuidade aos projetos, programas que iniciamos, mas é assim, a vida continua. Agradeço muito e desejo a todos, né, um bom Natal. Estaremos a partir de janeiro fiscalizando pela oposição, né, o próximo governo. Desejo ao senhor Udo Deller o melhor possível. Ele vai encontrar uma prefeitura muito mais tranquila, com muito menos dificuldades, né? E estaremos juntos lá com os nossos 2 vereadores, principalmente, com o espaço que temos na imprensa, principalmente fiscalizando também as promessas, né? Sem aquela agressividade, aquela demagogia que foi feita no meu governo. Vamos lá cobrar, sabemos dos limites, estaremos nos contatos que temos em Brasília ajudando naquilo que for possível. Espero que no Estado também os políticos ligados ao governador façam isso. Joinville é preterida, é abandonada pelo Estado, infelizmente, e acho que nós temos que nos valer mais, né? Uma cidade que arrecada o que arrecada precisa exigir mais, principalmente do Estado, em retorno de obras. Então, no mais, agradecer. Força aí a vocês, continuem com esse trabalho que é importante, esse contraponto da comunicação que vocês fazem.